graduação em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia. Então, o professor Adriano tem 2 graduações, né? Tem um mestrado em Administração pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em Psicologia pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra. É gestor de empresas por mais de 20 anos, tem experiência na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes temas: práticas de gestão de pessoas, gestão do trabalho, gestão do setor de serviços e gestão universitária. É professor permanente do programa de pós-graduação do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, presidente da SBPOT nas gestões de 2004 a 2016 e reeleito de 2016 a 2018. E, atualmente, o professor Adriano é o coordenador de desenvolvimento institucional da Universidade Federal da Bahia e de relações internacionais da SBPOT. Então, professor Adriano, novamente, muito obrigado por estar aqui conosco, disponibilizando seu tempo e sua área e sua expertise para poder tanto avaliar os nossos trabalhos, nossos alunos, como agora para proferir essa conferência para a gente aqui com um tema bastante instigante, no mínimo. Então, me passa a palavra e te agradeço novamente em nome do PSTEL. Obrigado, Ronaldo. Eu é que agradeço, né, imensamente a possibilidade e a oportunidade de estar com vocês, como já havia dito antes. É sempre um prazer estar aqui no PSTO, na UNB, que é um programa irmão do nosso programa, né, de pós-graduação em Psicologia da UFBA. São programas que, se eu não me engano, nascem mais ou menos no mesmo período, e eles caminham juntos em termos de práticas, de ideias, acho que até de notas e conceitos da avaliação, né? Várias novidades que surgiram aí na pós-graduação em Psicologia da UFBA surgiram também um pouco antes, um pouco depois, ou juntas com o programa da UNB. Então, os laços que nos unem são muito fortes. Então, dito isso, né, foi pedido uma apresentação, fizesse uma apresentação aqui para vocês, e eu propus o tema Psicologia, Ciência e Profissão, né? De volta ao básico, Psicologia, Ciência e Profissão, mas não com a ênfase na parte ciência, mas uma ênfase no pedaço profissão. Eu vou tentar compartilhar aqui, que eu não sou tenho muita intimidade com o Teams, eu uso aqui na universidade o Zoom, e o Zoom me parece sempre um pouco mais fácil, então acho que eu compartilho a área de trabalho e depois eu passo. Quer dizer, vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Pronto, então deu certo. Vamos lá. Então, a ideia, como eu falei, né, eu não estou enxergando vocês, não estou enxergando nada, só estou enxergando minha tela, então se alguém tiver algum comentário, por favor, pode me interromper. E, Ronaldo, se eu vou lhe pedir que me balize o tempo. Então, a ideia é voltar, né, a discutir um pouco a dimensão profissão dessa relação ciência e profissão, como é que essas coisas estão imbricadas. E, para começar, eu queria fazer um pouco uma genealogia de como é que eu cheguei nesse tema, ou por que esse tema interessou, que eu acho que esse é um percurso interessante, e para mim ele é curioso e fala um pouquinho do que a gente está olhando. No nosso grupo da Ampep, nós tivemos um projeto aí coletivo, né, em 2015, 2016, nesse período, e que ele produziu uma série de artigos que foram publicados no número especial da RPOT. E era um número especial sobre temas metodológicos, epistemológicos na nossa área. Eu escolhi, não me lembro porquê, como, mas me parecia que a gente precisava falar um pouco sobre ética em pesquisa. Talvez porque eu tivesse vindo dos debates do Fórum de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas sobre a resolução de ética e pesquisa, que eu acabei comentando ontem, e aí veio a ideia de escrever um pouco sobre isso. E aí, quando eu estava estudando sobre ética em pesquisa, e aí esse é para mim um ponto, o material que eu achei de referência e o que eu fui vendo depois, né, é que toda a lógica de ética em pesquisa ela se baseia nos mesmos princípios de ética profissional. E aí eu me deparei, né, ética profissional e ética em pesquisa, esses temas foram se misturando, surgiu esse livro Ética na Ciência de Resnick,
E esse material de Durkheim, Ética Profissional e Moral Cívica. Então, foi justamente a partir daí, né, desse estudo sobre ética em pesquisa, que eu cheguei ao tema profissão. Porque a ética em pesquisa, o cientista é o profissional que faz pesquisa. Então, a ética que você utiliza para produzir conhecimento através de pesquisa científica se baseia num conjunto ético que assume ou que tem por entendimento que o cientista é um profissional dentro dessa área. E aí as coisas vão se misturando e não há uma diferença entre pesquisar e atuar profissionalmente, nesse caso, com a ciência. E aí as coisas começaram a se misturar. Então, foi essa produção aí da revista Psicologia, Organizações e Trabalho, onde eu fiz uma primeira abordagem nesse tema. Depois surgiu um material, esse memorando de entendimento sobre como produzir uma pesquisa ética, relevante e rigorosa da Alliance for Organizational Psychology, que também ela se destina muito a essa coisa da produção científica, mas a necessidade de um cuidado ético surgiu, e depois eu fui travando contato com alguns autores, e aí eu botei 3 livros fundamentais atuais que tratam do tema, né? O sistema de profissões, que traz a lógica da jurisdição, que eu vou falar um pouco para vocês, a questão da terceira lógica, da lógica do profissionalismo, e Magali Larsson, que também ela trata a coisa do ponto de vista de monopólio. Mas, no final das contas, quando a gente olha para a profissão, e aí voltando talvez já que Durkheim foi citado aí, a divisão do trabalho social, né? Então, a profissão, pensar em profissão, tem a ver com pensar com a forma como o trabalho está organizado na sociedade e algumas outras coisas mais que a gente vai ver aí para diante. Eu não me lembrava que esse negócio levantava e se mexia. Então, deixa eu sair aqui e passar para o quadro adiante. Então, tá. Então, voltando, né, pensando um pouco ainda em profissão, como é que as profissões são percebidas no cotidiano, então, assim, de forma muito rápida. Então, poxa, vou ter uma profissão, vou ser profissional, esse trabalho é um trabalho profissional. Então, a pessoa atuou com profissionalismo. Então, tudo que cerca a noção de profissão, ele tem uma relevância e ela tem uma importância social. Né? Há um reconhecimento de que um trabalho profissional, de que ser profissional é uma coisa importante, lhe confere algum tipo de destaque, de prestígio social. Existe uma importância econômica associada a isso, né? Ela propicia ser profissional, a princípio, ainda vem imbuído dessas profissões liberais, ainda vem a ideia de que você vai ter uma renda, uma fonte de renda estável que lhe permite sobreviver, e você, ao tempo, você vai ganhando conhecimento e prestígio, né? As profissões ainda costumam ser tratadas, né, como uma vocação, um chamado. Eu tenho uma vocação para ser médico, desde criancinha eu queria ser professor, eu sempre pensei em ser engenheiro, isso é uma coisa que fala muito forte na minha vida. Então, essas são algumas características dessa ideia central. Mas existem também críticas à ideia de profissão, e uma delas é a de um desequilíbrio de conhecimento e poder, né? Um controle muito forte que as profissões exercem sobre determinados campos, e esse descompasso entre conhecimento profissional e poder profissional e o leigo, vamos chamar assim, nesse primeiro momento, é uma questão que sempre é posta ou sempre é erguida quando a gente discute, ou fala, ou pensa um pouco sobre profissões. Mas vamos lá. De um modo geral, a gente tende a naturalizar as profissões. Não tem uma profissão, tem engenheiro, tem arquiteto, e a gente vai traçando paralelos históricos ou uma linhagem histórica, e meio que a gente tende a naturalizar a ideia de que a profissão está aí e que ao longo do tempo emerge uma profissão nova porque o conhecimento mudou
mas as profissões, elas são artefatos culturais, artefatos sociais que são datados, são especificamente datados, né? As profissões, de um modo geral, elas têm uma base, quando elas surgem e se desenvolvem, com o desenvolvimento de uma sociedade industrial. Não faz muito sentido falar em profissão como hoje a gente entende, antes das sociedades industriais, né? O conhecimento tinha a relação com o conhecimento era diferente do ponto de vista do detentor, como também era diferente do ponto de vista do usuário. Mas o fato é que quando a gente olha e a gente pensa em profissão como se baseando, né, como ela tem uma base num conhecimento especializado, num conhecimento de natureza abstrata especializada, e aí eu preciso fazer um parêntese que eu me esqueci de falar no slide anterior, entre as bases o estímulo um pouco dessa genealogia, tem a professora Gardênia, né? Sempre que a gente vai falar de alguns temas, Gardênia vira e diz assim, mas a gente precisa resgatar a ideia de profissão, a ideia tradicional ou clássica de profissão, que a gente não fala um pouco disso. Então, eu estou falando de profissão aqui, fazendo a distinção, né, de artes e ofícios de um lado, profissão do outro. Eu vou caracterizar ela já para diante, mas entendo que quando eu estiver falando de profissão, eu não estou falando há uma diferença de profissão para ocupação, né? Então é essa questão. Então no mundo atual ninguém tem um conhecimento, né, amplo o suficiente para dar conta das necessidades da nossa vida cotidiana. O meu corpo adoece, eu preciso de alguém que tenha um conhecimento especializado na parte do corpo, no corpo, na doença que eu tenho. Eu tenho um problema legal, eu preciso de alguém com conhecimento especializado naquela área para me orientar. Eu tenho um problema de construção, eu preciso de um especialista que me diga como é que eu boto uma máquina junto, como eu construo um prédio, um artefato qualquer, e como é que eu soluciono um problema de logística. Então, é dessa relação do indivíduo com a vida cotidiana e com necessidades cada vez mais específicas, né, que demandam conhecimento especializado, que se estabelece essa relação que nós temos com a profissão e a importância das profissões. Então, um pouco dessa reflexão atual que eu tenho feito, e acho que essa é a primeira vez que eu coloco essas reflexões de maneira pública, elas surgem também da seguinte questão. Bom, se as profissões, em algum momento, elas emergem de uma sociedade industrial, onde você precisa de um profissional especializado que interprete o conhecimento disponível e, sobre esse conhecimento de natureza abstrata e essa interpretação, ele cria uma aplicação, aí o que tem me movido atualmente a pensar em uma sociedade de base tecnológica e digital, onde o conhecimento está largamente difundido e ele não é mais privilégio de um grupo ocupacional específico, qual é o lugar das profissões? E dentro das profissões, óbvio, me interessa a psicologia e a psicologia organizacional e do trabalho, que então é o caminho que a gente está seguindo, e isso se juntou do ano passado para cá a uma pesquisa que está sendo feita também pelo nosso grupo da ANPEP. Foi feita agora uma coleta de dados grande, com apoio do Conselho Federal de Psicologia, onde nós olhamos para o trabalho do profissional de psicologia e chegamos a coletar mais de 20 mil respostas em todo o país. Então, estamos aí em fase vamos para começar a análise desse material e aprofundar um pouco essa discussão. Então, seguindo na ideia do que caracteriza uma profissão, né, a profissão ela tende a ser profissão não uma profissão específica, mas a categoria, ela tende a ser objeto de estudo, né, de duas disciplinas principais. A da sociologia das profissões, né? Então, nesse campo aí que tem essa tradição weberiana, Durkheim, Marx, todos os grandes autores da sociologia, de alguma forma, falaram sobre as profissões, e a gente tem dentro do campo da gestão uma área que estuda, né, as organizações profissionais de maneira específica,
os grandes escritórios de advocacia, normalmente os grandes escritórios de contabilidade, a organização dos profissionais de ensino e pesquisa, que são as universidades. Então, o campo da gestão tem uma reflexão. E há uma coisa interessante, que as profissões ocupam em nossa sociedade uma importância que nunca teve, né, em nenhuma outra época, em nenhuma outra civilização. Então, compreender isso, acho que é um elemento fundamental. E olhar para a nossa profissão tem uma dimensão política também, né? E aí é que as coisas vão se misturando, psicologia, ciência e profissão, né? É uma base de conhecimento, então a profissão, se ela se constrói sobre um conhecimento de natureza abstrata, no caso a gente está chamando de ciência, isso fala de um lado desse campo. Por outro lado, essa atuação profissional fala de uma estrutura social, de uma divisão de trabalho, de grupos ocupacionais e de como a gente se organiza e atua dentro desse contexto, também traz a dimensão política. Mas, de modo agora, tentando sendo um pouco mais específica, tentando fechar um pouco mais, existe uma dificuldade de escopo quando a gente quer definir profissão, né? Do que é que a gente está efetivamente falando, quais são os critérios, porque não há uma concordância entre os autores do que é exatamente isso, e aí são as diversas escolas e teorias entram em ação, mas, como não há um consenso, a gente usa um conceito que vem de Wittgenstein, que é de família de semelhança, né? Que é um conjunto de características que são mais ou menos iguais, mais ou menos que se aproximam, independente do autor, da escola, da teoria que você está tratando, e a partir daí surgem 4 características principais, né? Que são, a profissão, ela se baseia, né, em um conhecimento especializado de natureza abstrata. Esse conhecimento especializado de natureza abstrata é o que a gente chama, né, de natureza abstrata, porque existe uma teorização, e essa abstração é justamente a natureza abstrata do conhecimento que exige uma interpretação para a sua aplicação. É por isso que ele se diferencia do conhecimento de um profissional, por exemplo, de uma ocupação como um pedreiro, um carpinteiro, um costureiro, um pintor, né? Não há, a princípio, não há um conhecimento abstrato por trás desse tipo de ocupação. A admissão nessa profissão, ela depende de uma credencial, ou de credenciais, e a ideia de credenciais é que você precisa passar por um processo de transmissão de conhecimento, normalmente de longo prazo, de natureza iniciática, que é o que você faz na universidade, né? Não existe, de um modo geral, não existe acesso à profissão sem que você passe por dentro de um treinamento de longo prazo. Essas são atividades reguladas, porque elas estabelecem uma relação com o Estado, e essa regulação também se dá pela necessidade de inscrição numa guilda profissional, né, num conselho profissional, que ela nada mais é do que uma forma de regulação, de controle de qualidade, que é exercido pelos pares, mas se você não fizer parte desse conjunto, desse grupo, você não consegue atuar profissionalmente. E, normalmente, há um ideal, né? Se fala muito de um ideal ou de uma missão ética por trás da profissão. Então, aquela coisa, vou fazer, acima de tudo, a medicina costuma ser a profissão por excelência que você toma como padrão para acabar entendendo as outras. Então, aquela coisa do bem comum, de fazer o bem, de uma ética superior, de atendimento a necessidades sociais, acaba sendo um valor comum, nesse caso, uma ideologia que perpassa as diversas atuações profissionais e que nos une, né? Então, esses são um conjunto de características básicas. Existem algumas outras que a gente pode se referir, mas ela vai para além das diversas escolas, teorias e sistemas.
Então, a profissão ela é apenas uma das lógicas, né? O profissionalismo, as profissões, elas são uma das formas de organização do trabalho e, consequentemente, da sociedade, né? Então, eu regulo o trabalho na sociedade, eu organizo o trabalho na sociedade, ou eu organizo a própria sociedade através de uma divisão de profissões. Cada profissão atua de uma forma, atende a um conjunto de necessidades, tem o seu pedaço que lhe concebe e tem a sua posição dentro de uma estrutura social. As outras formas de organização costumam ser o mercado, né? Então, o mercado regula o trabalho, da mesma forma que a profissão regula através dos seus códigos de ética e das suas corporações, né? No nosso caso, dos nossos conselhos, eles regulam a atuação profissional por aí. O mercado regula, é uma outra forma de regulação, e uma segunda forma, não, a terceira, porque esse conceito de Freud, as profissões são a terceira forma de regulação do trabalho. As organizações são uma outra forma de regulação, né? O mercado regula e organiza através de competição e custo. Quem faz, a que preço? Então, é isso que determina o trabalho. As organizações retiram um pedaço da discricionalidade do indivíduo e, através da sua burocracia e da sua padronização, ela vai estabelecendo um padrão de organização do trabalho. Então, isso fala um pouco dessas estruturas, e um elemento fundamental em todo esse processo que a gente poderia atribuir também, de repente, como uma característica, apesar de não estar numa daquelas 4 características básicas, é justamente porque a profissão ela se baseia em conhecimentos abstratos que são intangíveis, né? Se estabelece uma relação de confiança entre usuário, consumidor e profissional. Então, se eu tenho um problema qualquer e eu procuro um especialista, eu procuro esse especialista, esse profissional, porque eu confio no conhecimento que ele possui e que ele é capaz de, com o seu conhecimento, achar a solução para o meu problema, né? Então, e é interessante porque essa lógica de confiança estabelecida entre o usuário, entre sociedade e profissão, confere ao profissional também poder, né? É parte desse elemento. Então, se eu confio no seu conhecimento, eu lhe atribuo poder para atuar sobre o indivíduo, sobre os grupos e sobre a sociedade. Então, o exemplo que eu dou normalmente quando eu tenho falado um pouco disso é o caso da medicina, né? Se eu pegar um bisturi e for cortar o braço de alguém, isso é lesão corporal. Mas se eu fosse médico e eu segurasse um bisturi, isso é cirurgia, né? Isso é cura. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento que me permite utilizar aquele instrumento e o poder que eu tenho é tão grande que eu posso fazer um corte no corpo de uma pessoa que isso vai ser considerado como algo normal, algo aceitável. Então, voltando um pouco, só para a gente entender um pouco esse elemento que me parece que é fundamental sobre essa relação, sobre essa coisa do conhecimento especializado de natureza intelectual, né, diferente de uma especialização manual. Então, a especialização manual ela busca reduzir a autonomia individual, né? À medida que eu vou me especializando, eu vou organizando, eu vou separando um trabalho qualquer em suas múltiplas etapas, eu vou diminuindo o escopo que o indivíduo tem para dizer, para que ele possa, do que ele pode dizer que deve ser feito. Por outro lado, na especialização intelectual, né, como eu estou atrás, como eu tenho na base um conjunto complexo de conhecimento, né, e esse conjunto tende a ser amplo, eu preciso dessa descrição, né? Eu dependo desse caráter, dessa descrição individual, dessa autonomia do indivíduo para a interpretação. Então, é o especialista que interpreta. Por quê? Porque ele é quem sabe, ele é quem domina, né?
E aí a gente pode falar que esse processo lá do século XIX, que se acelera no século XIX principalmente, tem a ver justamente com o surgimento dessas classes urbanas, intelectualizadas, e que vão se separando, e você vai separando, né, esse trabalho manual que vai se destinando ao proletário, né, às classes trabalhadoras, de um trabalho intelectual que vai ficando para a classe média alta, burguesa e aristocrática, né? Então você tem um claro corte social. Bom, mas aí a questão é a seguinte: esse conhecimento ele é exclusivo, né? Quando eu digo que o médico tem um conhecimento especializado, ele é o conhecimento do médico, ele não é o conhecimento do advogado. E só o médico pode utilizá-lo. A mesma coisa, quando a gente fala na lei que define ou que estabelece a nossa profissão, uma das grandes reclamações que a gente tem sempre é, uma das referências que a gente faz é o que é exclusivo da psicologia. Né? Porque o que define efetivamente uma profissão é justamente aquilo que lhe é próprio, aquilo que é característico, aquilo que ela detém aquele conhecimento e ela é a responsável por fazer essa interpretação. Se ela não tem essa exclusividade, que normalmente é garantida às profissões por um acordo através do Estado, né, pela legislação, onde é que a gente estabelece o limite, onde é que a gente delimita o escopo dessa atuação desse grupo ocupacional, né? Porque as profissões elas tendem a não se superpor. Quando elas começam a se superpor, aí o que a gente tem normalmente é o processo de transformação em novas profissões que vão ocupando novos espaços, vão se formando. A gente vai ver um pouquinho mais na frente que isso se chama jurisdição. Um dos elementos que estabelece uma profissão é justamente o campo ou a área sobre o qual ela estabelece uma jurisdição, e o que define ela é o conflito jurisdicional com outras profissões. Então, uma pergunta para a gente fazer sobre essa relação: qual é a natureza desse arranjo que garante às profissões uma exclusividade na provisão de certos serviços, tipos de serviço ao público, porque só através de advogados eu posso peticionar na justiça? Porque compete aos médicos a exclusividade ou o direito de tratar as doenças? Porque compete aos engenheiros a construir determinadas coisas? Porque aos psicólogos tem a exclusividade da aplicação de instrumentos de avaliação psicológica? Então, a questão que se coloca é uma licença que a sociedade dá, é um mandato, é um acordo regulatório, é uma reivindicação ou contrato. Isso tudo pode ser besteira a princípio, né, uma questão de nomenclatura, mas no final das contas, a depender do tipo de definição, do tipo de abordagem, a gente estabelece uma relação distinta entre profissão e sociedade, e a grande questão é justamente a relação que o grupo ocupacional tem e os contratos e a exclusividade que ele tem para a sua atuação profissional. Mas então, Sean, 87, ele nos diz alguma coisa assim: em termos de um retorno pelo acesso ao conhecimento extraordinário, em termos que são de grande importância para o ser humano, a sociedade dá, né, ou garante aos profissionais um mandato para um controle social sobre o seu campo de especialização, com alto grau de autonomia na sua prática e uma licença para determinar quem assume o manto da autoridade profissional. Então, quem pode ser profissional? Que é aquela coisa da credencial, da passagem pela universidade, e a inscrição no conselho de classe. Então, imaginando que nós estamos falando de um contrato social ou um acordo regulatório, né, para a gente ficar nos elementos mais básicos, né, o que a gente tem é uma relação de confiança e poder, como eu já comentei, entre o elemento profissão e sociedade, mas essa confiança se baseia na natureza do conhecimento que esse profissional tem, né? Um conhecimento de natureza abstrata
que aí a gente junta esse conhecimento de natureza abstrata transmitido pela universidade, é um conhecimento tipicamente de natureza científica. É pela natureza científica, pela base científica desse conhecimento que se estrutura uma relação de confiança e poder entre profissão e sociedade. E essa relação é garantida por um acordo regulatório próprio, que empodera grupos ocupacionais específicos. 2022, 60 anos da lei que caracteriza, né, no nosso caso, que marca o nascimento da nossa profissão e que empoderou esse grupo para que ele faça ou tenha determinados padrões de comportamento e assuma o controle de determinados aspectos do mercado ocupacional. Aí uma pergunta que vai acontecer é quando nós não temos controle, já comentei um pouco isso, mas a grande pergunta é quando nós não temos controle desse mercado. E aí, para a gente, atualmente, fazendo um pouco um salto, porque eu tenho visto um pouco atualmente, se essa relação se baseia na posse de um conhecimento específico, e se uma das características de nossa época é o gigantesco acesso ao conhecimento permitido pela tecnologia, se os termos desse acordo, contrato, devem ser mantidos ou eles serão alterados. Ou posto de outra forma, porque um grupo ocupacional deve poder controlar a aquisição e aplicação de vários tipos de conhecimento. É um pouco isso de que a gente está falando, é um tipo de questionamento que a gente tem feito atualmente. E esses outros elementos eu já comentei, né? A simetria da distribuição, a profissão representa uma simetria de distribuição de conhecimento. E aí, olhando um pouco agora rapidamente para os principais teóricos, para a gente entender um pouco como essa coisa vai evoluindo, como é que eles estão interessados no papel desempenhado pelas profissões. Então, como é que isso tem sido estudado um pouco ao longo do tempo? E talvez isso ajude a entender melhor, organizar melhor um pouco o pensamento. Talvez isso devesse vir no primeiro momento, não sei. Bom, ainda estou na fase de digressão e sobre essas temáticas. Então, os primeiros teóricos que se debruçam sobre isso, né, trabalham sobre as profissões, são esses funcionalistas. Eles vão discutindo qual é a ordem normativa na sociedade que as profissões têm. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a nossa sub-área, né, o campo da psicologia organizacional do trabalho, a gente vai falando como ela evolui, a gente vai contando uma história que diz assim, surgiu um determinado grupo de pesquisa, tinha um curso de psicologia, e vem o primeiro grupo, e aí esse grupo faz um projeto, e de repente produz um livro, e começa a produzir material, aí depois cria uma revista, faz um congresso, funda uma sociedade, e os programas de pós-graduação vão se especializando, né? Então, quando a gente vai contando um pouco isso nessa ordem, a gente vai falando um pouco dessa função, desse papel, dessa ordem normativa, o que vai, né, como é que essas coisas vão surgindo e qual é o papel que isso vai tendo, na verdade, na sociedade. Né? Para Durkheim, esses grupos ocupacionais, eles trazem uma força moral, né, que são necessárias a se opor ao individualismo egoísta da sociedade capitalista. Por quê? Porque o trabalho é regulado por um grupo de pares. Né? Então, você não cai na desintegração, nessa anomia. Então, o lugar também da profissão nessa sociedade está no campo desses primeiros teóricos, aí, tanto dos funcionalistas como dos tipologistas. Né? Na verdade, os tipos e as taxonomias eles estão nesses teóricos iniciais e ainda hoje a gente fala muito em termos disso. Né? Por que está ali, o que é que faz, de que lado vem, para que lado vai. As teorias mais novas, que a gente chama de exclusivistas, né, que algumas pessoas chamam de teóricos da conspiração, a principal preocupação deixa de ser, né, dessa evolução temporal ou dessa função social, mas para a posição que a profissão ocupa na sociedade, dentro de um sistema de hierarquia e de classes. Então, aí você tem algumas contribuições. Weber
ele fala da ideia, ele traz a noção de fechamento social, e aí ele questiona porque certos grupos ocupacionais estabelecem uma ordem que limita a competição através de monopólio. Então, por que os psicólogos têm o monopólio da aplicação da avaliação psicológica? Essa ideia de fechamento. Então, quando você fala em profissão, você fala... uma das formas de pensar é que elas atuam no sentido de fechar um espaço. Magali Larsson, ela vai falar um pouco a mesma coisa, que o objetivo de toda a profissão é de estabelecer um monopólio social dentro de determinadas atividades, mas com o objetivo de estabelecimento de prestígio, porque o prestígio levará a ganhos e a rendimentos, né? Então, as profissões, eles manipulam as ideias de status e prestígio de modo que isso repercuta em sua atividade. E a partir daí, a partir desse prestígio, que eles estabelecem esse monopólio e eles excluem as outras profissões desse processo. E no longo prazo, né, quando você olha não para um determinado momento, que a ideia que a Larsson vai propor, né, que você precisa, para entender o que está acontecendo, ter uma visão de um pouco de mais longo prazo. Quando você olha esse conjunto de ações, algumas coordenadas, outras não tanto, você acaba com a ideia de projeto profissional, né? E isso vai ajudar a entender como é que uma ocupação, como um determinado grupo ocupacional, chega justamente a estabelecer esse controle e a alcançar esse prestígio social. Então, o projeto é essa coerência e consistência de curso de ação, né? Que muitas vezes não está nem claro, nem explícito, por isso que a gente só consegue perceber isso de maneira retrospectiva, um pouco à moda de Karl Weick, de produção de sentido. A autonomia da nossa profissão, dentro dessa ideia de projeto profissional, depende da relação que a gente estabelece com o Estado, porque efetivamente é o Estado que é o responsável pelo marco regulatório normativo que nos confere essa ideia desse monopólio legal, e para isso a gente precisa estabelecer uma posição de prestígio social, e isso tem a ver com esse sistema de estratificação social. Então, quem são os nossos usuários, para quem é que a gente está atendendo, que espaço na sociedade a gente ocupa, né? Tem muito a ver com essa ideia de construção de profissão, né? Ou de projeto profissional. E as implicações disso para a teoria e para a prática são profundas. E também, né, a ideia de projeto profissional, ela se acopla à ideia de uma ideologia e da possibilidade de definir realidade social. Então, quando a gente diz o seguinte, quando o médico diz, por exemplo, que existe uma coisa chamada TDAH associada à hiperatividade infantil, ele está reinterpretando, isso é uma forma de reinterpretação da realidade, né, da realidade social, estabelecendo aquilo como elemento da sua esfera de atuação. Então, é essa capacidade de interpretar, reinterpretar e definir, redefinir o que são esses espaços de atuação ou que são problemas sociais é um elemento fundamental do projeto profissional e da caracterização, né, e da nossa atuação dentro desse status, dentro dessa realidade social. Então, algumas condições para a emergência do projeto profissional é o conhecimento abstrato de possível aplicação prática, o mercado livre, no qual qualificação e expertise são oportunidades de renda, mercado livre no sentido de que ele busca e a gente consegue estabelecer um nicho de atuação, e padronização e controle de disseminação do conhecimento por grupo ocupacional. Isso aí é a maneira de entender isso fácil, é aquela coisa, você não pode copiar e disponibilizar teste psicológico na internet. É uma forma de padronização
e controle do conhecimento. Por quê? Porque se você perdeu o controle do conhecimento, você perdeu o sentido de ser como grupo ocupacional, né? Então, essa é uma questão fundamental. E as consequências disso é que, à medida que você vai estabelecendo mais fortemente a profissão, isso gera mobilidade social, porque tem que estar relacionado à ascensão, e as formas da gente analisar e compreender um pouco isso é através das categorias de prestígio e de controle. Um outro conjunto de conceitos, né, dentro desse lugar, e um deles eu já falei, é que o conteúdo e a diferenciação do trabalho e seu desejo de exercer controle sobre ele é o que dá origem às divisões internas às ocupações e ao conflito com outras ocupações. Então, a noção de jurisdição, o que é meu e o que não é meu. Então, um exemplo claro de conflito de jurisdição, né, o que a gente, por exemplo, na psicologia, a gente não conseguiu estabelecer, é o campo da psicoterapia. A gente pode dizer que o nome psico é nosso, mas o campo terapêutico não tem dono. Então, há uma batalha pelo estabelecimento de jurisdição. Então, o que é que se espera de uma profissão? Se ela quiser se manter, né, com algum grau de controle, que ela estabeleça o controle sobre essa área. Se ela não estabelecer o controle, o que é que acontece? Os outros estão lutando para estabelecer. E quem botar a sua cerca primeiro, leva. Isso aí ajuda a compreender um pouco a natureza de coisas como o ato médico, né? Então, veja que os médicos estão sempre empurrando as suas fronteiras para estabelecer limite, atuação, incluir o máximo de coisa possível dentro da jurisdição médica, excluindo os outros. A gente tem um mestrado aqui em andamento e eu tenho uma ideia, trabalhando com a hipótese de que quando a gente atua em áreas de conflito de jurisdição, onde esses elementos não estão claros, isso tem impacto direto em identidade profissional e as pessoas vão se identificando. A gente está um pouco discutindo isso dentro do campo do RH. Como é terra de ninguém, os profissionais de psicologia de POT que vão atuando em RH, eles vão perdendo identidade profissional porque o que eles fazem não é específico, não é característico, não é exclusivo, nós não temos a exclusividade, nós não temos o monopólio, nós não temos o controle, nós não temos jurisdição sobre essa área. E é interessante observar que quando a gente olha os administradores, eles estão lutando por jurisdição. Eles brigam na justiça pelo controle da área, o tempo todo, mesmo perdendo. Porque em algum momento eles vão acabar gerando jurisprudência e aí o Estado vai acabar atuando e dizendo, não, isso é área específica deles. Então, um pouco isso aí, um pouco de exemplo prático de como isso vai acontecendo. Então, essa briga por área, por grupo ocupacional, por controle, por monopólio, a gente tende a não dar, na psicologia, importância a isso. Né? Ou a gente talvez tenha a impressão de que a gente dá pouco, ou luta pouco por isso. Ou pelo menos a gente briga pouco nas nossas instâncias, nas nossas esferas de poder, né? As nossas esferas profissionais. E talvez uma das coisas da nossa área fale um pouco sobre a nossa grande multiplicidade de áreas, né? Talvez também isso contribua para essa dificuldade de a gente estabelecer esses limites, que a gente está em tantos lugares distintos ao mesmo tempo. Mas a impressão que eu tenho que isso vai dar ao longo do tempo, esse processo de fragmentação vai levar a um esfacelamento, né, desse grande campo e o estabelecimento de grupos ocupacionais mais restritos, com jurisdições mais específicas, identidades profissionais mais próprias. Mas caminhando já mais para o final, né? Essa noção de estratificação em lugar de grupo ocupacional e fechamento, né? Não podemos esquecer da ideia de privilégio associado a isso, desse fechamento social e econômico em relação a outros grupos. Né? Então, mas que isso não é associado à propriedade de meio de produção, porque a propriedade de meio de produção, o meio de produção ele é abstrato, ele é intangível. Então, o mais importante são as credenciais. Qual o curso que você fez? A que associação você está ligado? Nos Estados Unidos, né, isso surge muito justamente a partir
associações que dão acreditação, não é, a pessoas que demonstram possuir determinadas características. No nosso caso, o modelo brasileiro segue um pouco o modelo francês, que a gente passa por trajetória de formação, mas a ideia é que você precisa de credenciais para fazer parte, né? E o credencialismo ele é considerado a essência da mobilidade coletiva social promovida pelas profissões. Então, se você adquire essa credencial, né, você leva o prestígio social do grupo com você. Há uma outra vertente que ela não toca diretamente nessa ideia de profissão, mas que ela ajuda a gente a entender um pouco o que está acontecendo, né? E isso deriva da teoria marxista, e a grande questão aí é como é que as transformações do capitalismo impactam nas profissões, e você traz o tema da proletarização da ocupação profissional. Então, um exemplo de proletarização da ocupação profissional é quando a gente olha, por exemplo, para aquilo que os profissionais de psicologia que atuam na clínica recebem, por exemplo, trabalhando para o SUS, né, o valor que você recebe. Então, isso começa a falar do ritmo de trabalho e da natureza do trabalho desse profissional de psicologia. É um exemplo típico de proletarização dessa ocupação profissional. Uma outra questão é a perda de importância de valores e motivações tradicionais, do que a gente chama da guilda, e a guilda moderna é o Conselho Federal. E um outro tema que aparece também aí, né, com as profissões, com a teoria marxista, é como é que eles se relacionam com o Estado. Mas, fundamentalmente, né, aí tem um bando de coisas ainda, como eu disse para vocês, ainda estou na fase das elaborações iniciais e me aprofundando um pouco nessas reflexões, porque acho que elas impactam aí na nossa área. E uma coisa que eu não comentei, por exemplo, para amarrar um pouco mais com a natureza do conhecimento científico, é que faz parte desse processo de produção, de formação, você produzir o produtor, né? Então, esse papel central da universidade de produzir o produtor. E, inclusive, tem uma discussão que diz que, na verdade, as questões abstratas ou teóricas que você trata na universidade, elas também nem necessariamente precisam ter, abre outra discussão, a possibilidade de se traduzir em conhecimento concreto. Mas eles falam muito de prestígio, de uma forma de interpretação da sociedade, e que você usa esse elemento simbólico, né? Mas aí a gente já está caminhando por um outro caminho. Mas para fechar, e eu quero voltar e aí amarrar na psicologia, pensando um pouco nessa ideia de que a gente está falando de uma dinâmica social, e que, em última análise, a gente está falando de como um grupo ocupacional controla um campo de conhecimento e aplica isso. Se a gente vai juntando esses pedaços, a pergunta é: nossa profissão sobreviverá no futuro? Né? Porque se transforma a base de conhecimento da sociedade, e eu preciso do conhecimento para organizar a profissão, em que direção ela caminha? Vou dar um exemplo que talvez tenha a ver com a apresentação de Ademir, né, da farmaceuticalização. Uma coisa que a gente tem visto hoje, uma experiência recente que eu consegui acompanhar, aliás, não, duas coisas. Vocês já devem ter visto um meme que circula na internet, onde um médico coloca na porta do consultório dele alguma coisa assim do tipo, eu não me lembro exatamente. Se você já teve uma consulta prévia com o Dr. Google, não venha mais me procurar. Né? Então, essa coisa de que a gente bota os sintomas na internet e vão aparecendo, né, o diagnóstico, e a gente já chega no consultório com diagnóstico e tratamento. Mas também nessa direção, isso fala da forma como o trabalho está organizado, como o conhecimento está sendo apropriado. Minha esposa teve filho recente, né, 6 meses, e ela fazia parte de um grupo de grávidas. Um grupo de grávidas que eu não faço ideia de como se formou, mas que tinham centenas de mulheres no país todo. E esse grupo de grávidas era engraçado porque elas se organizam por mês. Grupo de grávidas do mês de agosto, grupo de grávidas do mês de setembro, é o mês que a criança estava prevista para nascer.
E esse grupo vai trocando conhecimento e informação sobre o que elas estão sentindo, as transformações do corpo, como é que faz, não faz, os problemas que vão acontecendo e como é que os problemas vão sendo enfrentados. E vão trocando as informações que cada uma vai tendo dos seus médicos, numa comunidade de conhecimento. Então, quando chega um determinado ponto, que qualquer problema, né, que alguma tenha, o grupo tem um diagnóstico. Porque 5, 10, 30, 40, 50 mulheres tiveram aquela mesma coisa, naquela etapa da gestação, consultaram o médico em algum momento, e têm um diagnóstico, e têm um tratamento. Então, vejo que isso vai impactando de uma forma absurda tanto o trabalho quanto a relação da sociedade com o profissional. Então, nesse contexto, né, e esse é o meu último slide, as perguntas que começam a surgir existem outras formas de organizar o trabalho profissional de modo que ele seja mais acessível e seja de melhor e maior qualidade ao usuário e sociedade do que essa consulta ao especialista individual? Por exemplo, né, essas comunidades, por exemplo, têm valor, podem ser supervisionadas, vão substituir o médico, pelo menos para atendimentos básicos em alguma medida? Né? Não sei. Ainda que o papel do profissional seja indispensável, todas as atividades só podem ser realizadas por especialistas credenciados. Então, a questão é até que ponto as coisas que a gente faz em nossa profissão precisam efetivamente de um profissional que passou 5 anos estudando. Né? A literatura chama isso de paraprofissionais. Como isso impacta na psicologia, como é que isso vai aparecendo. Diante da importância de determinados tipos de conhecimento para a sociedade, em que medida devemos confiar apenas nos profissionais para que eles façam discussão sobre o futuro de suas áreas de domínio? Se eu tenho um monopólio do conhecimento e me interessa manter o monopólio, mas o conhecimento que eu tenho é fundamental para a sociedade, que relação de poder, né, dentro dessa relação de poder, dessa simetria, até que ponto eu falo e o outro escuta dentro de uma sociedade democrática relacionada à rede cada vez mais horizontal, né? Lembrando que as profissões são por natureza hierarquicamente e socialmente extremamente estruturadas. Então, nesse princípio, se o contrato social, esse contrato social que nos trouxe até aqui, efetivamente está em pleno vigor, ele efetivamente serve à sociedade? Uma coisa que eu não falei e não comentei sobre como o nosso trabalho vai sendo modificado, quando eu construo um aplicativo, né, eu embarco no aplicativo conhecimento profissional. Eu trago para o aplicativo um conhecimento que antes dependia de mim para interpretação. Só que como ele agora está no aplicativo na forma de conhecimento, o meu trabalho se torna, em certa medida, desnecessário. A gente está vendo um caso desse, para encerrar, né, na verdade já encerrando, porque acho que esse é meu último slide, deixa eu interromper aqui a apresentação. Eu desliguei tudo, não. O caso de um pessoal de psicometria, né, que está trabalhando, a gente tem acompanhado, a gente está fazendo a descrição de alguns, nós temos um projeto de pesquisa aqui em andamento, na Federal da Bahia, que a gente tem buscado justamente profissões que elas estão, né, forma de atuação que estão na fronteira profissional. Uma das coisas que a gente tem achado são psicometristas que estão trabalhando em startups, desenvolvendo aplicações, vamos dizer assim, que têm a base de um conhecimento psicológico, mas que não são para serem utilizadas por psicólogos, né? Então, na área de RH, por exemplo, a gente pode dizer que é ruim, se é bom, não é o caso. A gente tem esses perfis comportamentais e o pessoal tem usado muito isso. Só que agora você tem grupos trabalhando com profissionais formados em psicologia com esse conhecimento que estão lá construindo instrumentos com validade, né?
levantando evidências de validade para embasar nesses instrumentos. Sendo que esses profissionais, muitas vezes, já se denominam psicometristas, já vão se descolando de uma identidade profissional de psicólogo. Então, a gente tem um campo aí no limite em transformação que diz respeito muito a isso, né? Ao que é o meu monopólio, ao que é o meu espaço, ao que é a minha identidade e ao que é a minha jurisdição. Então, é isso. Então, mais do que um conhecimento bem organizadinho, assim, de um tema de comportamento organizacional, que vocês em Brasília, acho que são melhores do que ninguém para fazer isso, eu pensei em compartilhar um pouco preocupações, né, que vão emergindo dessas transformações da profissão, que impactam nessa relação ciência e profissão, e que às vezes a gente acaba discutindo um pouco. Então, acho que é isso. Chegando no limite do meu horário, assim, limite limitoso. Peço desculpas pelo alongado, mas acho que era isso aí. Não sei se faz sentido, se eu falei muita besteira, ou se eu me perdi no caminho, sei lá. Adriano, do ponto de vista de tempo, você está rigorosamente dentro do seu tempo, então foi perfeita a fala. Então, ótimo. Eu particularmente achei bem interessante a sua provocação e por que você nomeou como de volta ao básico. Para mim foi um pouco surpreendente, mas, por outro lado, que eu estava imaginando que você falaria, mas acho muito importante coisa que você está apontando. Eu vou passar, a gente tem 20 minutos para algumas falas, intervenções, já tem umas pessoas aqui com mão levantada, mas pode dizer, Adriano. Talvez para esclarecer o básico, né? Porque a gente fala muito de psicologia, ciência e profissão, aqui é matéria de primeiro semestre, a gente discute o tempo todo, só que a gente tem discutido muito o elemento ciência. O elemento profissão, a gente assume que a profissão está aí, e que ela acontece, que ela é regulada, mas a gente se esquece um pouco desses elementos fundamentais e básicos, né? E aí os conceitos de jurisdição, de monopólio, a estratificação social relacionada a isso é importante, porque aí a gente vai passar a entender um papel político também de um conselho profissional e como isso vai impactar na nossa profissão. Então, o que é que a gente faz, não faz? Se a gente diz assim, vamos brigar com determinados grupos ocupacionais por espaço, quando a gente diz, não, deixa para lá. A gente tem que entender o impacto disso dentro de uma coisa chamada projeto profissional e que vai bater na gente em algum momento e que a gente vai deixando isso para trás. Então, como nós, academia, somos um pedaço importante da profissão, um pedaço ciência, e somos nós que conferimos temos uma participação fundamental nessa concessão da credencial por acesso à profissão, você não ascende à profissão sem passar por nós, eu acho que a gente precisa voltar a esse elemento básico esquecido, para a gente saber se a gente vai comprar briga, não vai comprar briga, se a gente vai... Ah, não, aceita tudo. Saber por que algumas brigas são compradas, né? Entender por que algumas brigas são compradas. Que eu acho que muita gente entra na briga e nem sabe por que está brigando. Tinha lá, né, alguém brigando, pá, vou brigar junto, né? Não entende. Por isso ótimo, que é o básico. Juliana, a primeira que está na fila das mãos levantadas aqui, professora Juliana. Oi, Adriano. Deixa eu baixar aqui. Obrigada pela palestra, obrigada pela provocação. Eu estou aqui, assim, várias provocações da cabeça, mas tem 2 pontos que eu queria aproveitar a sua presença. A primeira, acho que é mais, assim, ainda na elucubração, né? E aí uma das provocações finais aí, dos seus questionamentos, né? Que você fala assim, será que a gente deveria deveria confiar nesse grupo profissional, né, para decidir sobre as questões, e aí você fala muito sobre as relações de confiança, e confiança é um tema que eu tenho trabalhado, e eu acho que isso permeia muito a sua fala, né, e você traz muito a questão médica, e eu acho que a gente pensar na questão médica agora, na pandemia, e todo o aspecto ético que a gente teve durante a pandemia também relacionado aos médicos, isso traz um grande ponto de interrogação para essa relação, que eu acho que permeia a noção da confiança. Porque quando a gente fala de confiança, um dos aspectos é competência.
mas as outras duas dimensões é benevolência e integridade. Então, para eu confiar, eu não só devo atribuir a questão de competência, mas também se eu acredito que a outra pessoa ela tem como propósito o bem-estar do outro, né? Então, se ela coloca o bem-estar do outro à frente, e se eu acredito que ela é uma pessoa íntegra, né? Que ela faz o que ela diz, né? E que ela é honesta. E eu acho que, diante do que a gente viu na pandemia, lá com aqueles casos da... Como é que era o nome? Eu esqueci agora. Da questão médica, né? Daquele plano de saúde e tal, né? Acho que tudo isso ficou muito evidenciado para além da questão da cloroquina, né? E dos médicos passando remédios que eles sabiam que não eram eficazes. Então, acho que tudo isso trouxe à tona, além da questão da competência médica, porque também implica na competência médica, né, de saber diferenciar e saber de ciência, e como é que está essa questão da competência do médico para avaliar os remédios que eles deveriam estar indicando, mas também de integridade e de benevolência, e como que você atribui a uma classe profissional a decisão sobre essas questões. Então, isso acho que tem um aspecto teórico. Mas, espera aí, eu já vou colocar as duas questões que eu quero discutir muito na segunda, porque foi um problema de hoje de manhã que nós estamos enfrentando aqui na UNB, porque na UNB se decidiu que não se pode mais ter disciplinas exclusivas para cursos, restritas a cursos. E nós estamos com esse pepino e nós perdemos já na instância colegiada dos cursos de graduação. Aproveito para já informar os meus colegas que ainda nem estão sabendo, hoje de manhã eu fui informada disso, nós não podemos mais ter disciplinas restritas ao curso de psicologia. Então, as disciplinas que ensinam avaliação psicológica, por exemplo, nós podemos ter alunos de qualquer curso da universidade, agora a gente vai entrar com recurso no CEP, e eu queria aproveitar a oportunidade de você discutir esse assunto e queria te ouvir sobre isso, já que nós vamos ter que escrever agora um recurso para o CEP a esse respeito, então queria aproveitar a oportunidade para te ouvir. É isso. Eu vou ser assim, bem breve, né, para dar tempo de ouvir as outras questões. A confiança é exatamente isso que você falou. A questão da benevolência, benemerência, esses elementos, é justamente a construção ideológica, é o ideal da profissão. Então, toda profissão precisa, de algum momento, um ideal de serviço, né? O princípio da não maleficência, da beneficência, é justamente o ideal de serviço da medicina. No caso da psicologia, parece que a gente está construindo o nosso ideal de serviço, porque, veja, se a gente está falando de uma estratificação social que opõe um grupo de uma elite, vamos dizer, que vem lá do século XIX, às classes trabalhadoras, lembre que os profissionais, você tinha a coisa, em algum momento, que modificou, óbvio, na prática, que eu atendo porque eu estou fazendo um bem maior para a sociedade, eu não estou atrás de dinheiro. Né? Essa coisa do dinheiro está parecendo mais forte hoje, mas na origem isso não está associado à ideia dessas profissões, justamente em função desse ideal de serviço. E essa é uma ideologia construída no dia a dia, isso é propaganda, isso é reforço, bota a cara no jornal, diz isso, e aparece, e a roupa branca da pureza. Então, é uma construção social que o grupo ocupacional faz. A gente também não pode se esquecer disso, né? Você tem propaganda sendo feita em cima disso, isso é ensinado, isso é reproduzido. Nós aprendemos, não, confie no médico, o médico falou, você acredita. Mesmo que você tenha uma informação que não é que você entende aquilo, a palavra do profissional de medicina tem um peso, a palavra do profissional tem um peso sobre sua vida absurda, tanto é que você vai procurar um outro profissional para tirar a dúvida. Então, essa dimensão da benevolência dentro dessa noção de bem-estar vai por aí. A noção de integridade cai na fiscalização do exercício profissional, porque um elemento fundamental da profissão é que ela é regulada pelos pares. Por que ela é regulada pelos pares? Porque se o conhecimento é específico de minha área, somente você, profissional de psicologia, pode dizer se o que eu estou fazendo está certo ou está errado. Né? E a gente se autorregula numa comunidade de pares
como uma forma de garantir qualidade para a sociedade. Não, a gente garante à sociedade a aplicação do nosso conhecimento através da autorregulação, né? Então, pulando para a prática, se eu não regulo profissionalmente a profissão, se eu não mostro que eu tenho uma preocupação com a integridade da profissão em termos de seus princípios éticos, eu vou minando ao longo do tempo a confiança da sociedade nessa profissão. Né? Esse processo não é um processo de hoje para amanhã, é um processo que é construído. Então, olhando para a nossa área, o que é que a gente faz? Qual é o conhecimento que a gente tem? É por isso que me preocupa um pouco quando a gente diz, é o quê? Não, pode ser qualquer coisa, é um saber, é um conhecimento científico, tudo vale. Mas se tudo vale, eu não preciso de um profissional de psicologia, eu posso consultar qualquer pessoa. Eu posso consultar um xamã que é igual, eu posso consultar um amigo, sabe? Então, a gente tem uma coisa aí de como a gente vai construindo essa integridade profissional que deveria ser construída pela autorregulação e pela fiscalização de nós mesmos. Então, esse você vai amarrando um problema. E se a gente perde como grupo ocupacional, porque aí, ainda que a profissão esteja separada, o campo profissional, né, a regulação do exercício profissional pelo conselho não entra exatamente na universidade, né? Se eu perder o controle sobre a produção do produtor ou do produtor de conhecimento, sobre o profissional, eu tenho que produzir o profissional, e o profissional é produzido pela formação, em algum momento lá para adiante, eu vou dizer, olha, eu tenho os conhecimentos básicos necessários para isso. Eu não tenho a dúvida que eu vou poder argumentar em algum momento que eu fiz matérias profissionalizantes exclusivas da área e eu ganho no judiciário, como eu perco no judiciário hoje as disputas por avaliação psicológica com base em elementos subjetivos. Né? Não importa que não seja, vai formando jurisprudência, eu vou perdendo o campo. Então, eu lhe diria, se não viesse da UNB, eu dizia, bom, faz parte de um processo de desmonte das profissões. E veja que nos anos 90 já se falava de desregulamentação profissional, né? Que é um pouco isso que vai acontecer. Se todo mundo tem acesso, eu faço uma prova, a barreira vai ser, de repente, uma prova, eu passei na prova, eu tenho acesso. Aí não importa, numa sociedade que o conhecimento pode ser adquirido, eu tenho entrada de conhecimento por diversas portas, onde o Google diz, você não precisa passar mais por uma formação formal, você precisa do conhecimento, então pronto, vamos lá. O acesso vai se daí. A longo prazo, eu acho perigosíssimo isso. E isso vai descaracterizando, né, esse domínio ocupacional de áreas específicas, porque é isso que garante a profissão. Se isso desaparece, desaparece a profissão. Se o específico desaparecer, morre a profissão. Qualquer um faz. O terapeuta, de um modo geral, como qualquer um faz. Você não precisa ser psicólogo para ser terapeuta. Vamos botar o psiterapeuta na frente. Então, se você é físico, se você é matemático, se você é sociólogo, se você é psicólogo, coach, qualquer um, é a mesma coisa. É assim que vai configurando os espaços. Eu acho uma tragédia. Não sei. Não acho animador, não. Eu acho que conhecimento psicológico vai muito bem. Fantástico, maravilhoso, a sociedade precisa do conhecimento psicológico. Mas se a gente não cuidar, a profissão morre. A profissão morre, porque ela vai ser apropriada por várias outras profissões. Os psicopedagogos, os terapeutas familiares que vêm do serviço social, né? O povo da psicomotricidade. Se a gente olhar para a ergonomia como área, né? Fatores humanos, a interação homem-máquina como área da POT, o povo de engenharia, de design está aí comendo no centro, já é uma área multidisciplinar. Recursos humanos, comportamentais, inteligência artificial. É isso. Por isso que acho que é isso que está me atraindo, né? O que está acontecendo com a nossa profissão, que a gente fala o impacto disso no mundo do trabalho. Só que agora a ideia é olhar para a nossa profissão e dizer como é que a nossa profissão está sendo impactada.
Eu sou pessimista, infelizmente. Temos aqui o Jairo com a mão levantada, Jairo. Bom, Adriano, parabéns. O que você falou traz muitos questionamentos e coloca... O que é? E coloca a gente para pensar muito, né? Eu vou compartilhar com você algumas coisas que eu pensei a partir de algumas coisas que você disse, né? Então, assim, eu vou por outra via, diferente da que a Juliana colocou, se bem que está próximo, mas você levanta a questão que é bastante interessante, né, que é colocada por alguns teóricos da sociologia, né, sobre a questão de que as profissões, na verdade, fazem um controle do conhecimento, né, e que, na medida que esse controle deixa de existir, essas profissões estão em risco, né? Quer dizer, parte da argumentação desses teóricos é exatamente essa, né? De que você tem um controle do conhecimento e se esse controle deixa de ser exercido, a profissão está em risco, né? De submergir, ela passa a não ter sentido nenhum valor especial, né? E você anuncia numa transparência sua, né, que um dos riscos, né, ou uma das ameaças a esse controle é a sociedade da informação, né, o acesso à informação, né? E, bom, isso faz sentido no geral, né? Agora, veja bem, o que você tem, né, o que essas tecnologias fazem é dar essas tecnologias, assim, os Google, etc., né, ou os portais de periódicos, etc., eles dão acesso à informação. Mas tem três coisinhas que, se você, como pessoa, não tiver a capacidade de fazer, você não pode fazer nada com isso. Primeiro, você tem que saber onde essas informações estão, né? Segundo, você tem que saber organizar essas informações. E terceiro, você tem que saber fazer alguma coisa com essas informações no mundo real, né? Que basicamente isso envolve dois conceitos, assim, em termos bem gerais, trabalhando com taxonomia de competências, né? Você tem que ter dois grandes ser capaz de produzir, você tem que ter dois conceitos e uma solução de problema, né? Os dois conceitos te permitem identificar informação, né? O outro te permite organizar, né? E o terceiro é uma resolução de problemas. Você tem que ser capaz de fazer diagnóstico e, a partir daí, intervir na realidade, né? Se você fizer isso, você é capaz de ser um profissional, né? A questão é quem é que tem condições de fazer isso, né? Quer dizer, quando a gente olha assim para a sociedade em geral, quer dizer, quem não passa por esse processo, né? E eu acho que boa parte das pessoas passam e não são capazes, né, de fazer, o pior é isso, né? Mas, enfim, a ideia é essa, de que quem passa por esse processo, né, por esse ritual aí de 4, 5, 6 anos, né, é capaz de fazer isso, né, de desenvolver, né, essas três grandes capacidades aí que eu descrevi, né? Agora, você, no final da sua fala, né, quer dizer, aí, assim, quando você ouve essa parte, né, você diz, bom, tudo bem, mas ninguém vai ser capaz de fazer isso. Só que no final da sua fala, você sinaliza para duas coisas, né, que vão tornar desnecessária a intervenção humana do ponto de vista individual. Uma é machine learning e a outra é comunidade de aprendizagem, né? As duas, inclusive, estão exatamente, são muito discutidas, né? A machine learning já há uns 30, 40 anos, e comunidade de aprendizagem há uns 15, 20 anos, né? Então, assim, essas duas coisas, né, elas poderiam, vamos dizer assim, ultrapassar os limites individuais, né, que impossibilitariam a quebra do acesso ao conhecimento, né?
Então, são algumas reflexões que eu estava querendo fazer, né? E só para encerrar, né? Quer dizer, nós estamos passando por 2 anos de pandemia e de um período em que as informações todas sobre doenças, sobre epidemiologia, sobre vacina, etc., sempre estiveram disponíveis nos portais de periódicos. E, no entanto, nós vimos o que aconteceu, né? Da incapacidade das pessoas de ter acesso a essas informações, organizar essas informações e fazer coisas diferentes, né, do que negar esse conhecimento, etc., né? Então, assim, ao mesmo tempo que isso é possível, né, a gente tem um problema que não é de natureza exatamente daquelas 3 competências que eu descrevi, né, que é de outra natureza, né, que acaba impedindo que as pessoas façam isso. Né? Mais ou menos, né? Assim, boa parte delas, né? A primeira parte, Era né? só isso. Eu só queria falar. Era isso só que eu tinha que falar. Mas a primeira parte, quando a gente diz que o substrato de conhecimento da sociedade mudou, a gente não está falando do Google. Né? Não quer dizer que todo mundo vira médico, todo mundo vira psicólogo, todo mundo vira tudo. Mas, por exemplo, você já está funcionando, já está em operação. Foi desenvolvido um programa de inteligência artificial na Inglaterra para fazer análise de imagem de raio-x de mamografia. Esse é um dos exemplos, mas vocês podem jogar na internet, vocês vão encontrar. E o que é que você fez? Você pegou 20 ou 25 mil raios-x de mamografia que eram analisados por médico e ensinou a zorra de um programa a ler. E a inteligência artificial. A taxa de sucesso de uma leitura positiva por um médico é 85%. Quando o programa foi desenvolvido, ele começou com 89%. Ele já tinha uma capacidade de discriminar, através da imagem, o câncer de mama, que é uma competência médica. Repare o seguinte, que depende de uma formação, você já consegue fazer isso com um programa, alguns anos atrás, com a taxa de sucesso maior. Tanto que o protocolo de detecção de câncer significa diagnóstico por um médico e confirmação por um segundo. Então, o que é que já está acontecendo que isso surgiu na Inglaterra? Detecção pela inteligência artificial, confirmação pelo médico, para você não aposentar o médico definitivamente, já que a taxa de sucesso dele é maior. Então, é desse ponto que a gente está falando, né, de como o conhecimento vai mudando a relação. Não é a minha pesquisa com o Google, mas na comunidade, o que a tecnologia fez é dar uma facilidade de troca de informação. E esse exemplo que eu falei das mulheres grávidas, por exemplo, é um deles. Mas você tem isso em vários limites, de várias formas. Um outro exemplo, como é que você descobre doença de pele, a natureza de um tumor ou de um problema de pele? Pelo tipo de contorno, né, pelas características da erupção que você tem na pele. Mas você joga isso, você tem um programa que joga lá, que faz como se é a mesma coisa de leitura facial. Ele lê o tumor, ele vê a cor do tumor, ele vê o contorno, vê a textura, vê a natureza, ele dá um diagnóstico, que são as informações que um dermatologista usa para dizer é uma verruga, é um câncer, é benigno e é maligno. E depois você vai e testa no laboratório. Então, é nesse tipo de coisa que esse conhecimento vai se transformando. E aí eu queria lembrar também um experimento recente, não é tão recente, deve ser de 2015, vocês devem ter visto, quando o Google apresentou uma experiência de um assistente virtual que ligava para um salão e marcava uma consulta, né, num cabeleireiro. Então, e a plateia ficava assim maravilhada, porque era uma interação real. Foi marcado um horário para uma cliente num salão, com a inteligência artificial falando com a pessoa, e a pessoa interagiu com a inteligência artificial sem saber que era inteligência artificial. Então era do tipo, eu quero marcar um horário. Para que dia? Dia tal. Não, dia tal não tem. Que horas?
Horário tal, nesse horário, nesse dia não tem. Pode ser de tarde? Não, vamos marcar no outro dia, é o quê? E foi embora. Então, é isso que está acontecendo, né? Então, nosso conhecimento profissional está sendo, por exemplo, embarcado em tecnologia. Quando eu leio a pele, né, o tumor ou a mancha, com certeza foi um dermatologista, houve um conjunto de dermatologistas que viram a imagem e disse isso é assim, isso é assado, isso é assim, isso é assado. No Serviço de Saúde Britânico, o problema de pele, o diagnóstico é por computador. Vocês entrem aí, NHS, diagnóstico, eles vão lhe dar foto e vai dizer. E é assim que você treina a máquina. Então, é nesse nível que a gente está falando dos impactos de transformação. Não é eu sentado, eu, Adriano, leigo, sentado no Google fazendo. E com o conhecimento disponível, eu provavelmente consigo entrar numa plataforma e mobilizar expertise mundo afora e construir coisas que antes eu precisava de um conhecimento profissional. Então, é um pouco nesse nível que a gente está falando, e isso efetivamente eu acho que vai ameaçando as profissões de alguma forma, né? Porque tem uma questão de democracia aí. É um pouco a discussão que o povo que critica também critica um pouco pela questão de democracia, ou de assimetria, ou de poder da profissão. Até que ponto a gente deve confiar tão fortemente no profissional para ele tomar decisões tão importantes sobre a nossa vida, sem que a gente tenha a possibilidade de falar ou não. Mas aí seguem outros caminhos. Mas é mais ou menos isso, né? É um pouco por essa direção. E a comunidade de prática, o exemplo que eu dei, por exemplo, das grávidas, é o potencializar disso. As mulheres, Jairo, sabem, elas lhe dizem assim, o que vai acontecer é isso, acontece desse jeito, o diagnóstico é esse, o remédio é esse. A Zorra da Mulher vai no médico, volta exatamente com aquilo que foi dito. Por quê? Eu sei. Uma das minhas filhas participou de uma dessas comunidades e é impressionante o quanto que elas aprendem a respeito de um assunto específico que é, né, gravidez e parto. Que mobiliza e mantém o interesse. Acho que essas talvez sejam variáveis fundamentais nisso. Exatamente. Bom, já são 5h24, a Elaine levantou a mão, agorinha. Vou passar a palavra, Elaine, se for rapidinho, para a gente poder aí passar para o encerramento do seminário. Bom, a minha fala é mais no sentido de fazer um pouco do papel do advogado-diabo, que eu acho que os mecanismos de regulação, tanto do mercado quanto da sociedade, eles vão mudando, né? Então, se você, por exemplo, inicialmente, você tinha o conhecimento para você dar o diagnóstico, hoje, por exemplo, alguns médicos ganham muito mais dinheiro operando uma máquina do que efetivamente fazendo leitura de diagnóstico, sabe? E fazendo consultas. Eu conheço médicos que eles nem gostam de fazer consulta, tá? Eles gostam de operar uma máquina para fazer um exame, por exemplo, tá? E eu acho que a minha visão não é tão negativa assim, não. Talvez sim, a profissão psicólogo ou profissões não existam daqui a 100 anos, né? Vamos fazer uma elucubração como vários pensadores fazem, mas você vai ter outras formas de organização social e de colocação das pessoas em situação de poder, tá? E em situação de prestígio social, em função de um conhecimento. Isso vai haver, tá? De qualquer forma, né? E você tem, por exemplo, a possibilidade de, quando você abre qualquer disciplina para qualquer aluno, você abre a possibilidade de você criar conhecimento e de você regular socialmente esse conhecimento também. Tá? Porque quando você coloca no Google ou nessas comunidades aí de grávidas, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma regulação social também. Se o médico... eu vejo isso pelo meu grupo de cachorros lá. A gente tem até uma lista de quais são os veterinários que são indicados aqui em Brasília, e quais são os veterinários que menos erram, e quais são os mais baratos, quais são os mais caros. Olha, a gente tem isso tudo catalogado, é uma regulação social, tá? Então, eu não sou, assim,
descrente, eu acho que muda, e acho que os mais inteligentes e os mais espertos, eles acabam visualizando possibilidades e criando condições de exercício de poder, de exercício de construção de grupo, de organização de grupo. É um pouco isso que eu acho. Oi, Elaine. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você disse. Eu não discordo, não. Acho que, para mim, a questão é exatamente essa. A profissão, a tecnologia, ela vai transformar a profissão. Esse é o ponto. Sim. E a grande questão para a gente, e aí pensando na psicologia, é justamente isso que você falou sobre o médico. O que é que a tecnologia, por exemplo... O que nos difere? O que é que onde ela nos impacta e o que é que deixa de ser, né? Vai deixar de ser a nossa atuação, que é o equivalente a não vou mais ler raio-x, ou não vou mais fazer consulta, vou me especializar numa coisa que é mais difícil, e o que é que é feito que é substituível, que é feito por máquina, ou que é feito por um paraprofissional, e o que é que efetivamente se torna o núcleo da profissão. Um pedaço dessa reflexão, dessa provocação, vem no sentido de que que a gente tem uma dificuldade quando a gente discute dentro da própria profissão de olhar a transformação, porque a gente continua muito preso a determinados modelos. O modelo dominante da área ainda é o modelo clínico do século XIX. Sabe? E quando você diz, não dá para ser exatamente assim, a resistência é absurda. É enorme. E o que acontece na maioria das vezes é que a gente diz assim, e também isso já está documentado em pesquisa, não, as outras áreas vão mudar, mas a minha eu acho difícil. Então, na verdade, é uma provocação mesmo para levar a gente a olhar para a nossa própria prática, para a nossa própria área e dizer para onde a gente está indo, porque no ritmo de transformação, eu acho que a gente precisa pensar a psicologia do futuro para ensinar os nossos alunos e largar um pouco a psicologia do passado, que talvez vá ficando, aí eu não sei lhe dizer o que é que faz sentido, o que não faz, para que lado é, para que lado não é, né? A gente está começando isso como linha por aqui, mas eu acho que essa é uma reflexão necessária, e com certeza todo grupo social vai achar uma forma de regulação e uma forma de estratificação. A minha questão hoje é, isso está mudando, isso está em transformação, e é um convite aos colegas que têm um papel fundamental na formação, na produção de conhecimento e na formação de profissionais, que a gente pense um pouquinho em que direção essa coisa está andando e como isso nos impacta. Porque a gente fala muito, na nossa área de POT, a gente fala muito os impactos no mundo do trabalho, os trabalhadores uberizados, os desenhos do trabalho para adiante, né? E nós, na psicologia, como é que isso está impactando para a gente? Né? Talvez seja o caso da gente dizer, tem determinadas áreas que está na hora da gente abandonar e está na hora da gente botar o pé em outras, senão a gente não sobrevive, a gente não mantém a relação de confiança com a sociedade, como Juliana está falando. Então, realmente, o campo é o campo da provocação mesmo. Meus caros, já são 5h30 e já precisamos caminhar para o encerramento. Então, eu queria agradecer novamente a fala do Adriano, a provocação, acho que promove muitas reflexões, de fato, é importante pensar dessa forma. Eu gostei muito de ter tido a oportunidade de te assistir, Adriano. E eu queria, então, como presidente da comissão de organização dessa edição do seminário, parabenizar todos os estudantes do PSTO que apresentaram, foram 20 apresentações, 20 estudantes que apresentaram seus projetos de mestrado e doutorado nessa edição. Eu acho que nós tivemos 2 dias, como sempre, né, são dias muito, muito intensos do seminário, ou 2 ou 3, a depender da quantidade de alunos que tem que apresentar. O ano passado foram 3 dias, né? Mas foi muito proveitoso. Acho que todas as sessões foram muito boas, as considerações das bancas foram muito importantes para o momento de construção dos projetos dos alunos, né? E agora, como é cíclico nesse processo, certamente as reuniões de grupo e de orientação vão acontecer para esses projetos poderem ter a sua devida continuidade depois da colaboração nesse momento do seminário. Então, eu queria
parabenizar todos os alunos, agradecer a todos os colegas do PSTO que compuseram e aceitaram participar das bancas como avaliadores internos, bem como aos professores Adriano, Christian e Samuel, que aceitaram participar como avaliadores externos na edição desse ano. Eu quero aproveitar para também agradecer a parceria aí no trabalho na comissão do professor Tiago e do Cleno, do estudante Cleno, que não pode estar aqui agora, infelizmente, nessa sessão de encerramento, mas a parceria com eles foi muito importante para a gente rodar da forma mais azeitada possível a organização dessa edição do seminário. Então, eu queria agradecê-los publicamente aqui. Tiago está aqui, então muito obrigado, Tiago, pelo suporte e apoio no desenvolvimento das atividades. E avisar, vou deixar registrado aqui nessa sessão, que como usual, como praxe, nós vamos enviar o formulário de avaliação do seminário para que a comunidade do PSTO possa responder. A gente vai fazer o envio por meio do e-mail oficial do seminário, né, para a lista de distribuição de e-mails do PSTO. Então, isso vai ser feito ainda hoje, e a gente pede, então, que respondam, né, participem lá do levantamento, porque é sempre importante para a gente ter informações e feedback para pensar para a próxima comissão, pensar na organização do próximo seminário de 2022, que imagino que vai acontecer no ano de 2022, né, não sei. Então, para fazer o encerramento, quero passar a palavra para a nossa coordenadora, a professora Juliana, para poder, então, oficialmente encerrar o nosso seminário 2021, nesse dia 8 de março de 2022. Bom, vou ser bastante breve, quero só agradecer mais uma vez, né, a todos, agradecer ao Ronaldo, Tiago e Cleno pela organização do seminário, aos nossos avaliadores externos, o Adriano, o Christian e o Samuel. Foi ótimo, né? Os 2 dias foram dias bastante intensos, nossos alunos foram excelentes aí, apresentaram muito bons trabalhos dentro da nossa diversidade de sempre, né? Vimos um pouco de tudo aqui nesses 2 dias de apresentações. Parabéns a todos, bom trabalho aí a todos pela frente, né? Ainda temos muito trabalho aí pela frente. Também espero que o próximo seminário seja em 2022, acho que será em 2022. Na nossa reunião de quinta-feira, eu já abri espaço lá na nossa reunião do colegiado para uma avaliação do seminário, mas a minha avaliação, já adiantando, foi muito positiva. Acho que fomos, mais uma vez, felizes com os nossos avaliadores externos. Adriano, já que você está por aqui, acho que foram contribuições muito boas, né? Acho que fomos muito felizes com a escolha desse seminário. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E aí, com isso, declaro terminados os trabalhos do nosso seminário. Muito obrigada a todos.